Esse aparelhinho são as nossas emoções. E as nossas emoções são ao mesmo tempo como um radinho que precisa ser regulado, sintonizado. Todos nós nascemos equipados com uma série de aparelhos e sistemas. Alguns deles a gente conhece na escola e a gente vai falar sobre o aparelho reprodutor, sobre o sistema digestório, o sistema respiratório e vai entendendo um pouco mais o funcionamento desses nossos aparelhos internos. Mas tem um aparelhinho específico sobre o qual a gente não fala, que a gente não conhece. Em geral, a gente é socializado por pessoas que também não conhecem esse sistema, esse aparelhinho. E aí a gente segue sem saber habilidades, competências, sem compreender o que é, como que se organiza esse sistema, esse aparelho. E esse aparelhinho, ele emite sons, ele tem um ritmo, ele tem como se fosse uma música. O problema é que só a gente escuta. E aí a gente vai escutando aquilo internamente e não consegue muitas vezes compreender, entender um som descoordenado. E a gente vai se organizando no espaço, dando passos, se movimentando de acordo com essa música que a gente está escutando internamente. Se a gente não sabe regular exatamente esse aparelho, a gente vai fazendo tentativas. E às vezes uma tentativa possível é eu aumento muito o volume desse aparelho para eu escutar bastante aqueles sons, para que os outros também escutem e para que de alguma maneira eu consiga encontrar um entendimento, uma compreensão sobre esses sons que eu estou escutando e que eu não tenho resposta para eles. Uma outra possibilidade é eu tento abafar os sons, o ritmo que esse aparelho coloca, porque é muito estranho, é muito assustador, então eu preciso tentar diminuir o volume, esconder, tapar os ouvidos de alguma maneira para tentar regular o barulho que esse aparelho faz dentro de mim. E se a gente não consegue lidar com isso, a gente continua dizendo, ai, esse aparelho é muito estranho, é desregulado. E a gente se diz pra gente mesmo, isso é sem sentido, sem lógica, uma coisa irracional, esse aparelhinho não faz sentido nenhum. O que é esse aparelhinho? Esse aparelhinho são as nossas emoções. E as nossas emoções são ao mesmo tempo como um radinho que precisa ser regulado, sintonizado, e também como uma bússola que nos mostra caminhos, que nos ajuda a nos posicionar, compreender no espaço, a se relacionar com as outras pessoas, a dar os passos e os movimentos de acordo com os sons e os ritmos que esse aparelhinho produz. Então, o que a gente faz na terapia focada nas emoções? A primeira coisa é a gente conseguir se escutar. É a gente conseguir pegar os sons desse aparelhinho e colocando um fone de ouvido, a gente ouve com mais clareza os sons que esse aparelhinho está emitindo, o ritmo, e aos poucos a gente vai compreendendo as mensagens que esse aparelhinho está nos passando. Quando a gente coloca o fone de ouvido, a gente consegue escutar melhor. E é isso que a gente faz na terapia. Seja na terapia individual, onde você vai colocar o fone de ouvido para escutar as suas partes dentro de você mesmo, que às vezes estão bagunçadas, confusas, aquelas vozes da sua cabeça que te dizem coisas e que a gente fica com aquelas emoções estranhas, assustadoras e ameaçadoras, e a gente tentando fugir disso, e a gente consegue escutar essas vozes e tentar organizá-las para compreendê-las. Ou então a gente pode ter isso numa terapia de casal, onde além de escutar isso que vem dentro do meu aparelhinho, eu também oferto para o meu parceiro para que ele escute, para que ela escute. E aí, podendo escutar essa música, compreender os meus passos, compreender aquela minha dança que às vezes parece estranha. Porque daí ele está escutando os sons que eu também estou escutando. E ele ou ela conseguem compartilhar comigo dessa dança emocional na qual eu estou envolvida. Ou no caso de uma terapia de família, em que a gente pode ter vários fones de ouvido para cada membro da família poder escutar as emoções que estão ali circulando dentro de cada um. Então é isso que a gente faz na terapia focada nas emoções. A gente primeiro escuta as nossas emoções, escuta o que está se passando internamente. E aí depois a gente começa a organizar os passos dessa dança, seja
comigo mesma, seja com um casal, num casal, seja numa família. É claro, não é só isso que a gente faz, mas esse é o primeiro passo. As emoções falam e a função da terapia é te ajudar a escutar o que elas estão dizendo. Como é que você anda escutando as suas emoções? Esse aparelhinho tá regulado, desregulado? Como é que anda a sua história com esse aparelho?